Neste episódio, Júlia precisa entender o uso do equipamento que mede a quantidade de chuvas, o pluviômetro. Rafael ajuda a Júlia a compreender todos os cálculos necessários para saber como se faz para medir a chuva. O que Rafa não sabia é que uma aula sobre a chuva pode ser muito inspiradora. Mas não vai dar tempo não, Rafa. O professor tá me esperando na universidade pra me explicar sobre o pluviômetro. Ai, só de pensar que logo a gente vai estar lá ou em outra universidade, né? Tem certeza que precisa ir lá mesmo? Você sabe que eu tenho um pluviômetro aqui, né? Não serve? Ai, bobo, mas eu quero ver como é que ele funciona de verdade, entendeu? Na rua, ao ar livre. Ai, será que um dia, assim, a gente vai ter cara de uma pessoa daquelas que sabe alguma coisa, um profissional, assim? Claro, Júlia, é só estudar, né? Mas não é tão fácil assim. Decidir, saber o que você vai fazer pro resto da tua vida. Pode ser, mas hoje a gente veio aqui medir outra coisa, esqueceu? Claro que não. A gente veio medir a chuva. E que chuvarada que deu agora há pouco, né? Será que encheu o pluviômetro da universidade? Olha, depois que minha mãe me deu esse guarda-chuva gigante, eu enfrento qualquer temporal. Rafa, tá parecendo Gene Kelly cantando na chuva, só que sem a chuva, né? Sem a chuva e sem a atriz, né? Ah, então você assistiu o filme, você falou que não tinha visto. Aí te peguei, né? Você não viu se tem alguma coisa no teu livro do Homem dos Números sobre como que mede a quantidade de chuva? Ah, eu não tive tempo, depois eu dou uma olhada. Ô, Júlia, vem pegar um lanchinho pra vocês. Opa, coisa boa. Já tô indo. As pessoas medem o volume de chuva há milhares de anos. Os registros mais antigos de que se tem conhecimento foram feitos na Grécia por volta de 500 a.C. Mais ou menos um século depois, soberanos da Índia enviavam às vilas dos seus reinos tigelas como um instrumento oficial para a medição das chuvas e associar a colheita dos produtores. Essas medições do volume de chuva eram então usadas para determinar quais seriam os impostos cobrados sobre as terras dos fazendeiros. Quanto mais chuva, melhor era a colheita e maiores os impostos cobrados. Felizmente hoje, os homens medem a chuva por motivos diferentes. Medir o volume de chuva hoje é muito importante, pois esse tipo de informação é fundamental para a agricultura e para evitar tragédias envolvendo deslizamentos e enchentes. Rafa, para de palhaçada, vai. Fecha esse guarda-chuva. Põe isso. Rafa. Olha o suco que tua mãe... Rafael, para. Ô lanchinho demorado aí, sim, dava pra escrever um livro sobre pluviômetro. Falando nisso, eu acho que a gente vai precisar saber calcular a área desse círculo do funil e o volume do cilindro, para poder entender como é que funciona o pluviômetro e como que ele mede o volume de água das chuvas. Mas como é que eu posso definir o volume? Se alguém chegar assim de supetão e perguntar o que é volume, o que eu vou dizer? Porque... Ai, peraí. Ah, é minha mãe. Espera só um pouquinho, tá? Oi, mãe. Qualquer latinha de suco que você bebe todos os dias vem com a indicação do volume. Em matemática, volume significa o espaço ocupado por um corpo. Todo sólido geométrico ocupa espaço e tem volume. O volume também pode ser a capacidade que um objeto tem de armazenar algo, como no caso da latinha de suco, que tem a forma de um cilindro e é capaz de armazenar 350 mililitros deste líquido. A unidade mais usada como medida de volume é metros cúbicos. Em determinadas situações, especialmente quando se trata de grandes quantidades, como, por exemplo, a quantidade de água consumida em uma cidade, é usual usar a relação 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Em outras situações, especialmente naquelas em que se trata de pequenas quantidades, como é o caso dos componentes de um remédio ou de uma latinha de refrigerante, podemos usar 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. As principais unidades usadas quando se trata de medidas de volume são 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Eu sei que a área do círculo tem a ver com o cálculo do volume, mas como é que calcula a área do círculo mesmo?
Aí eu não quero ficar perguntando essas coisas pro professor, né? Relaxa, ele vai te ensinar tudo isso depois. Júlia, dá uma subidinha aqui pra eu te mostrar uma coisa. Pô, assim é complicado da gente conversar, hein? Para, Rafa. Já tô indo. Círculo é uma figura plana limitada por uma circunferência. Ou seja, é a reunião da circunferência com todos os pontos que estão em seu interior. Agora vamos ver como se calcula o comprimento de uma circunferência. A circunferência de raio R tem comprimento igual a 2π vezes R, onde π é o número irracional cujo valor é aproximadamente 3,1415926535. Normalmente usamos aproximações como 3,14 ou 3,1416. Já a fórmula da área do círculo é de A igual a π vezes R2. Para chegarmos a essa fórmula, temos que seguir alguns passos. Vamos enrolar uma corda sobre si própria, de forma a fazermos um círculo. Vamos marcar o centro desse círculo. Com uma tesoura fazemos um corte. Atenção, estaremos cortando o raio desse círculo. Estendemos os fios cortados conforme mostra a figura. Passo 5. Estendendo todos os fios que formam o círculo, conseguimos formar um triângulo, de modo que 1. A base do triângulo é o comprimento da circunferência. 2. A altura do triângulo é o raio da circunferência. Podemos assim concluir que a área do triângulo é igual à área do círculo. Já sabemos que a área do triângulo igual a base vezes altura sobre 2. Portanto, usando as relações anteriores, temos que a área do círculo igual a comprimento da circunferência sobre 2. Logo, como no comprimento da circunferência de raio R é 2πr, temos área do círculo igual a 2πr vezes R sobre 2. Simplificando o número 2 e considerando que temos raio vezes raio, a fórmula fica assim: área do círculo igual a π vezes R ao quadrado. Olha só que legal que tua mãe me deu. Rafa, eu não sei como, mas eu lembrei, a área do círculo é πr ao quadrado. Mas como é que isso vai nos ajudar a medir o volume de um cilindro, por exemplo? Quer dizer, de um pluviômetro? Calma, Júlia, matemática é assim mesmo, uma coisa puxa a outra. Mas senta aqui, vamos dar uma olhada na internet. Tá vendo só? Como calcular o volume? Em se tratando de sólidos geométricos, o volume pode ser determinado pelo produto da medida da área da base pela medida da altura. De uma forma geral, podemos fazer volume é igual a A vezes B vezes C. E como medimos o volume do cilindro? A forma cilíndrica é muito usada em vasilhames, utensílios domésticos, caixas d'água, entre outros. Entre os diferentes tipos de cilindros que podemos encontrar, o mais comum é o cilindro circular reto. O pluviômetro é um tipo de cilindro circular reto. Mas como é construído um cilindro circular reto em matemática? Sejam alfa e beta dois planos paralelos distintos, uma reta S secante a esses planos e perpendicular aos planos, e um círculo C de centro O contido no plano alfa. Consideremos todos os segmentos de reta, paralelos a S, de modo que cada um deles tenha um extremo pertencente ao círculo C e o outro extremo pertencente ao plano beta. Levando em consideração o cálculo do volume do cilindro, é essencial identificar os elementos bases. São as regiões circulares C e C'. Altura. A altura de um cilindro é a distância entre os dois planos paralelos que contêm as bases do cilindro, H. Raio. É o raio da base circular, R. Volume do cilindro. Considerando o volume de um sólido regular qualquer, sabemos que volume é igual à área da base vezes altura. Assim, considerando os elementos do cilindro, temos que volume é igual à área da base vezes altura. Implica que volume é igual a πr ao quadrado vezes altura, onde R é o raio da base e H é a altura do cilindro. Prazer, Júlia, falei com o senhor. Prazer, Rafa. Como vai, Rafa? Tudo bem? Para fazer esse tipo de medição, a gente usa o pluviômetro, que se vocês me acompanharem, a gente pode dar uma olhada nele ali de perto. Júlia, segura aqui um pouco para mim. Rafa, segura aqui. Então o que acontece? A chuva cai neste funil aqui, nessa área de coleta, e através dessa torneira a gente drena essa água e verifica a quantidade de chuva.
Nós, com algumas coisas domésticas, a gente pode também construir um pluviômetro, que é o caso desses equipamentos aqui. Legal. Tá? Nós temos aqui um funil, um copo que vai ser usado para armazenar a chuva e uma régua que a gente pode fixar aqui do lado para medir a altura da chuva. Segura mais uma vez, Rafa. O princípio de funcionamento é semelhante ao do pluviômetro. A gente pode medir o diâmetro desse funil, fixar a régua partindo do zero na posição mais baixa aqui do reservatório e através da chuva coletada e armazenada aqui nós vamos ter uma altura e multiplicando essa altura pela área do funil aqui em cima a gente vai ter a quantidade de chuva que teve no período. Valeu, Rafa. Se não fosse tua ajuda eu ia ficar boiando nas explicações sobre o medidor de chuva. A gente aprende tudo separado no colégio, depois fica difícil de juntar as coisas, né? Mas matemática é assim mesmo, a gente estuda os cálculos de maneira separada. Bom, vambora, né? Já tá na hora de ir pra locadora do tio. Me liga depois. Sombrinha, guarda-chuva e sombrinha aqui na minha mão. Na mão do vendedor bonito é 15, na minha mão é 10. Vai um aí. Ah, rapaz, guarda-chuva. Rafa, vamos sair? Olha aqui na minha mão é 10. Just sing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain. I have a smile on my face. I'll walk